Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 13 de fevereiro, agora na Espanha, 10 horas e 48 minutos, no Brasil, 6h48 da manhã. Eu tô no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que a gente tá desenhando aqui meio com um fundo duplo. A gente deu uma agulhada há poucos minutos atrás, poucos segundos atrás, para 21.480 para fazer um irmãozinho gêmeo com aquela agulhada em 21.451. Então, na verdade, tá com cara de que a gente vai desenhar um W aqui, ó. Tá com cara. Mas a se confirmar. Mas é muito provável que a gente esteja fazendo um fundo duplo. E toda vez que a BTC visita a última lower na banda de VWAP semanal, que virou agora, ela provavelmente volta para estressar as uppers. Então é bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe. E ela muito provavelmente vai voltar para estressar as uppers e seguir em direção ao patamar da VWAP da semana passada, que estava lá próximo de 23 mil. Recuou para 22.750, mas é bem factível que a gente retorne. Aqui, ó, na virada da VWAP da semana retrasada para a semana passada, a gente também tombou, depois foi buscar o patamar da própria VWAP da semana passada. Aqui a gente tombou e deve buscar o patamar da VWAP da semana passada. No intraday, a BTC está dando bons trades. Nesse momento, ela está perdendo a última lower aqui nos 5 minutos. A gente já vai voltar para o próprio patamar da VWAP, que está ali em 21.750. É a VWAP no intraday. No diário, a gente estava desenhando até essa agulhada agora um engolfamento. Agora a gente está desenhando um fundo duplo. A gente não pode perder 21.451. Até agora o fundo ficou em 21.480. Então é factível que a gente não perca esse fundo, porque ele está se confundindo com o centro gravitacional da nuvem na projeção. Então aquele engolfamento de ontem foi perdido com esse fundo duplo. Então, agora o que está segurando o preço da BTC é justamente o centro gravitacional da nuvem na projeção, que exerce a função de um poderoso suporte que deve segurar o preço para a gente amanhã voltar a engolfar e iniciar essa onda 3 em direção a 30 mil dólares. Aqui a gente almoça a selvageria para jantar o caos. E vocês podem ter certeza que esse mercado vai desafiar cada centímetro cúbico do cérebro de vocês. E não é para amadores, vamos colocar assim. Se a gente olhar aqui a quantidade de posições long e short, vocês vejam que tá a quantidade de shortados, ó, aqui na Kraken tem 59,74% de shortados. É muita gente shortada. Na verdade, eles estão deixando a rede meio que encher para depois pescar todos esses lambaris, todas essas sardinhas. Na seara fática, o CEO da Coinbase diz que vai defender com muito prazer todos os serviços criptos ofertados pela plataforma que ele dirige, já que virou um clima de caça às bruxas dentro da CVM norte-americana, a SEC. Agora, depois da Kraken, que teve que encerrar o seu serviço de staking, fica no ar a pergunta: quem será o próximo gigante criptográfico a ser alvo do escrutínio regulatório da SEC, da CVM norte-americana? E o MetaMask emite alerta de golpe, já que hackers estão enviando e-mails não autorizados em nome da MetaMask. E a Comissão de Valores Mobiliários norte-americana, a SEC, pondera processar a emissora da stablecoin BUSD, que é lastreada, colateralizada ao dólar norte-americano em 1-para-1. A Paxos, ela é a emissora em parceria com a própria Binance. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Na seara geopolítica e finanças internacionais, os Estados Unidos abatem o quarto objeto não identificado em 8 dias. É o quarto OVNI abatido. Já tem gente ponderando até que poderiam ser esses objetos não só de origem chinesa, mas também de origem alienígena. Tem uma reportagem aqui na Bloomberg
muito interessante sobre isso. E na capa do Wall Street Journal, a empresa CryptoPaxos, emissora da stablecoin nativa da Binance, a BUSD, vai enfrentar processo da SEC, a CVM norte-americana. Enfim, gente, esse clima de caça às bruxas da CVM norte-americana, da SEC, está gerando uma desconfiança no mundo cripto de que há uma grande movimentação institucional por trás disso, porque duas coisas são intrigantes. A primeira, o marco legal da criptografia na maior jurisdição do planeta não é aprovado pelo Parlamento Federal norte-americano. E, ao mesmo tempo, a SEC começa a se arvorar e expandir o seu espectro regulatório até por áreas que lhe faltariam competência, como, por exemplo, legislar sobre commodities. Agora a SEC diz se uma altcoin, por exemplo, como a ETH, o Ether, o gás da rede Ethereum, seria o commodity ou não. Ou seja, tá bizarra essa situação, esse hiato legislativo que em algum momento vai ter que ser suprido por um marco regulatório criptográfico. O fato é que dentro dessa balbúrdia, dentro desse caos, há a desconfiança de que tem atores do mercado financeiro tradicional por trás dessa movimentação, principalmente depois dessa mega operação contra a Kraken, já que é nítido que os bancos estão de olho no serviço de oferta de staking. Gente, voltando aqui para o gráfico de 4 horas, vocês vejam que quando eu comecei esse vídeo, a gente estava em 21.550. Já estamos voltando para 21.600 quase, já está 21.595. Num efeito elástico, a gente vai buscar a própria VWAP no intraday, ali que está em 21.750, e depois a gente vai buscar o próprio patamar da VWAP da semana passada, que está ali em 22.750. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.